Ei, Davidson, tudo bom? Saudade, brother. Vamos ver né, se hoje poderá. Olá! Muito legal. Que legal, muito legal. Levantar um pouquinho a minha câmera aqui. Ora, Ei, Jamile, deixa eu ver só porque. Isso, agora tá melhor. Né? Desligar esse som aqui. Ei, Mirna, como que foi seu dia? Tudo bem? foi ótimo, tudo bem, assim, prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Você é do Ah, meu eu também. coração, né? Você sabe. Muito bom estar Com, aqui. com certeza. Quando eu pensei, eu não podia ter pensado em outra pessoa para falar disso, né? Eu acho assim, já aprendo muito com você todas as semanas aí, estamos quase todas as semanas juntos e é Sim. uma honra realmente ter você aqui comigo no meu Instagram aqui, falando sobre um tema que você domina, né? Pessoal, a Mina, eu vou já falar um pouquinho da Mina. A Mina, ela foi ela que me treinou, ela que me formou em analista comportamental pela Evo. Tive o prazer, tive a Isso. honra de tê-la como minha trainer. Hoje ela é head trainer também, né? Antes você só fazia o analista comportamental, né, Mina? Na Sim, só época. fazer o analista. Sim. Agora você faz as formações da Evo, já faz analista, faz tudo, né? Não é, Manuel? Manuel tá Sim. aí falando escolha assertiva, com certeza, né? Tenho um carinho muito grande por você realmente. A gente, né, mantém contato desde a formação ano passado. A gente está sempre juntos aí nos imersões da Evo em Quênia. Sim. Com certeza, né? A Kênia também agora é uma trainer de análise comportamental. Aprendemos muito com ela, né, Kênia? Aprendemos muito com a Mirna. E eu queria passar, te falar que você esteja à vontade aqui no meu Instagram. A live é sua. Quero que você Oh, comece aí obrigada. a explicar para a gente, falar um pouquinho, se apresentar e falar um pouquinho aí desse tema que é muito importante. Acho assim, de todos os temas, esse tema é um dos mais importantes realmente na nossa vida, né? No relacionamento, nas empresas, na Sim. família, em todo lugar. Vamos ter que usar o nosso perfil, né? Isso, sempre, né, Glendon? Então, você Como está você disse, tá aí com a palavra, sim. Mina. Ótimo, obrigada. Como você disse, eu sou trainer da Evo e eu comecei na Evo, na verdade, com o curso de analista comportamental. Então, eu amo muito tudo que eu faço, eu acredito que eu vivo o meu melhor momento hoje, profissional, eu estou completamente vivendo o meu propósito. Você sabe que a intensidade da Evo é gigantesca, né? Nós trabalhamos muito e em nenhum momento isso é pesado para mim. E olha só que bacana. E por que que isso não é pesado para mim? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou porque eu conheço o meu perfil comportamental, eu sei quais são minhas âncoras, né? Meus motivadores de carreira, eu sei quais são minhas virtudes, eu sei qual é a minha linguagem de valorização. Então, isso a gente chama de perfil de identidade, né? Nós temos trabalhado muito isso dentro da Evo e você está inserido aí conosco nessa nova abordagem, né? E quando você tem está dentro do seu propósito, a vida é essa, a vida é leve. O que você tem para fazer te traz muito prazer, você se dedica. E olha só, o perfil comportamental tem tudo a ver com isso, né? Para quem já passou por mim, Exatamente. como você, e olha só, a Kênia, e tanta gente aí que já passou por mim aí no curso de analista comportamental, sabe que eu amo esse curso é a minha menina dos olhos, eu adoro o curso de análise comportamental, porque eu vejo que um grande passo para eu poder compreender o outro é me compreender, né, Glendon? Eu não Com certeza. consigo compreender o outro se eu não me compreendo. E aí eu vou dizer para você, eu vou trazer a Bíblia. E aí, olha só, é amar o próximo como eu me amo. Então eu posso expandir isso, é entender o próximo como eu me entendo.
é olhar para o próximo como eu olho para mim. E o perfil comportamental tem tudo a ver com isso. Então, a gente parte do princípio que o que é, então, perfil comportamental, né? Se eu começar a falar aqui, assim, olha, eu sou influente, o Glendon é influente, o outro é dominante, o outro é estável, analítico, quem não está por dentro vai falar assim, qual é esse idioma, né? Que é isso, né? Que é isso aí? Que é isso? Que é isso? Então, olha só, essa ferramenta, né? Isso é uma ferramenta que a gente chama de DISC, é um perfil comportamental. Então, o que é perfil comportamental e o que essa ferramenta traz para a gente? O conhecimento do comportamento que é observável, né? E aí eu consigo mapear, eu consigo quantificar. É uma pesquisa, a gente pode depois falar um pouquinho sobre isso, mas é uma pesquisa para você saber em que perfil você está, e isso é bem bacana. Então, eu vou contar rapidamente como é que tudo isso aconteceu, e isso aconteceu há muitos anos atrás com William Marston, o cara que criou a Mulher Maravilha, o detector de mentiras, e ele estudou muito comportamento humano, inclusive escreveu um livro que chama A Emoção das Pessoas Normais. Então, esse livro, ele já classifica o comportamento em dominante, influente, estável e analítico. Mas olha só, Glendon, conhecer comportamento ou um padrão comportamental sempre foi da natureza humana, né? Você vê registro disso na Grécia Antiga e em outros fatos aí da humanidade. E o Marston qualificou os 4 perfis. Só que 20 anos depois, uma outra pessoa, um outro cara, um psicólogo que se chamava Walter Clark, pegou toda essa informação do Marston e criou um questionário, que a gente chama de assessment, um questionário para que as pessoas pudessem identificar o próprio perfil. Na verdade, a pegada do Clark era mais empresarial, colocar uma pessoa no cargo ideal, que a gente também faz isso, né? Com perfil comportamental, que é o mapeamento de cargos e perfis, que é bem bacana. E aí, assim estão os 4 perfis. Então, eu vou falar um pouquinho e você me interrompe. Você falou que a live é minha, eu sou influente. Se deixar, eu falo aqui até amanhã, né? Mina, você vai começar a explicar agora sobre os perfis, não é? Sim. Eu queria aí, pessoal, pedir a vocês, aproveita que ela está iniciando e não perca a chance de mandar. Clica nesse aviãozinho aí, convide aquela pessoa que você sabe que precisa. Principalmente o marido, a esposa, você sabe que precisa entender disso, porque eu vou falar. Sim. O perfil, a análise do DISC, ela salva casamento. Ela salva. Compartilha, chama todo mundo aí, porque agora que vai começar a esquentar a nossa live. Então, olha só. Ela não só salva casamento, né? O perfil comportamental não só salva casamento, como ele te traz o melhor casamento, não é não? Para quem ainda não casou, né? Ele vai te trazer o melhor cônjuge, né? Eu acredito nisso. Então, olha só, nós vamos começar a passar um pouquinho pelos perfis e eu vou trazer algumas informações que não são todas as informações, né, Glendon? Quando a gente fala de devolutiva de um perfil comportamental, a gente não vai classificar só o perfil, mas a gente deixa para falar desse relatório mais para o final. Então, olha só, eu vou falando aqui para ficar mais dinâmico e para ficar mais interativo, olha só. Se você não se identifica com isso que eu estou falando, procura pensar em alguém que tem essas características, que aí você vai linkando a informação com uma pessoa que você conhece, tá bom? Então, olha só, nós começamos com os dominantes. Os dominantes são aquelas pessoas focadas, determinadas, rápidas, de raciocínio ágil, que toma decisão muito rapidamente. E o dominante, ele é uma pessoa, ele é um perfil comportamental que ele gosta de desafio. Ele gosta daquilo que para o outro parece impossível, para ele é um estímulo. Então, ele se move na
nem vou colocar diversidade, mas ele se move naquilo que é extremamente desafiador. O dominante gosta do desafio, né? Então, provavelmente, um dominante, ele não vai jogar squash, porque é ele com ele mesmo. Ele vai preferir uma partida de tênis porque ele vai ganhar do outro. E tenha certeza, ele não entra para perder. Ele vai entrar para ganhar e ele vai dar o melhor dele para isso. Então, esse é o dominante. Porém, toda vez que a gente traz, né, Glendon, um perfil comportamental, sim, a gente também vai trazer o que a gente chama de ponto de melhoria. Então, olha só, dentro do coaching, dentro da metodologia da EVO e dentro da inteligência emocional, a gente não lida com defeito. Eu não vou falar, o defeito do fulano mas eu vou falar o ponto de melhoria. Então, essa pessoa focada, determinada, vai para cima, ela tem alguns pontos de melhoria também. Porque, olha só, como o dominante, ele é rápido, ele gostaria que todo mundo fosse rápido. Então, o lema do dominante é fazer rápido. Ele é uma pessoa de resultados. Então, quando um dominante, e vamos trazer isso para o empresarial. Quando um dominante trabalha perto de um outro perfil que não seja dominante, pode ser que ele seja duro demais. Pode ser que ele seja aquele chefe autoritário, aquela pessoa mandona. E aí ele acaba que não colhe os resultados que ele gostaria, porque, olha só, a gente parte do princípio que eu preciso me comunicar com o outro na linguagem que ele entende. Eu não sou responsável só pelo que eu falo, eu sou também responsável pelo que o outro entende, e isso é libertador, né? É de muita responsabilidade, mas ajuda muito. E aí, Glendon, quando o seu cônjuge é dominante, né? A gente está falando do chefe, vamos falar do cônjuge, né? Que talvez tenha um encaixe melhor aqui. Então, um cônjuge dominante é aquele que provavelmente não dá espaço para o outro falar. Ele não tem paciência de ouvir. É aquela pessoa que liga para a esposa e ele não vai falar assim: oi, esposa, tudo bem com você? Como é que foi o seu dia? Você gostaria que eu levasse pão hoje? Sem chance disso acontecer, né? Sem a chance, comunicação leva o pão, eu levo o pão ou você leva? Então, assim, não tem essa... E aí, como é que você tá? Então, por que a gente traz isso, né, Glendon? Porque essa live, ela precisa servir para você se conhecer e, a partir daí, você se sentir estimulado a mudar. Porque senão, de que adianta tudo isso se eu, com consciência, não tomar decisões assertivas hoje e não decidir mudar para um relacionamento melhor? Aí tudo fica perdido, né? Então, o dominante tem essa linguagem, às vezes, um tanto quanto agressiva e acaba machucando quem está em volta, né? O cônjuge, por exemplo, né? Então, isso é com fato. Com certeza, eu acho. E também, Mirna, que eu penso assim também, a partir do momento que a pessoa identifica, ela tem uma nova percepção daquilo que ela faz. Sim. E às vezes a outra pessoa não entende que aquela pessoa não se vê daquela maneira. Porque o perfil dela é o jeito que ela age normalmente, é o jeito que ela age por instinto. E geralmente a outra pessoa não entende que aquilo é o perfil dela. Então, não é só eu me entender, mas as outras pessoas também me entenderem. Principalmente em relação ao casal, é muito legal um entender o outro no perfil e um ajudar o outro no perfil, né? Perfeito, né? É para isso que o conhecimento serve, né? Para mudar a nossa perspectiva, para melhorar os nossos relacionamentos. E aí a gente coloca relacionamento com o chefe, com o filho, com a esposa, com o esposo, enfim. Os relacionamentos são extensivos, né? A gente não está falando de um nicho só de relacionamento. E aí o outro perfil é o influente, né? Estou eu aqui influente, o Glendon aí influente também, influente, né? Doug influente. Então, quem são os influentes? Os influentes são essas pessoas, assim, bem-humoradas, de natureza animadas,
né? A gente sempre tende a ver o lado bom das coisas, os influentes são muito comunicativos. Eu falo que aquela frase assim, eu quero ter 1 milhão de amigos, quem escreveu foi um influente. Com Né? certeza. Então, os influentes gostam de conexão, de networking, de estar no meio das outras pessoas, e são pessoas mais bem-humoradas, né? Vamos dizer assim. Porém, os influentes, eles têm alguns problemas, olha só. Como o influente, ele é movido aos relacionamentos, ele se coloca muito nos relacionamentos, então ele gosta de aprovação social. Ele gosta de ser elogiado, ele gosta de elogios de uma maneira geral e de ser validado. Então, olha só um problema que é interessante. O influente, ele não sabe dizer não. Então, se você tá aí ouvindo essa live e tá falando, poxa, eu sou essa pessoa animada, eu gosto de estar no meio das pessoas, entre fazer uma tarefa, vamos lá, entre ler um livro, vamos supor que eu esteja estudando, quero passar no concurso, eu estou fazendo uma pós-graduação, enfim, entre ler um livro e assistir um filme com a minha filha, eu vou falar assim, vou assistir um filme com as minhas filhas. Porque relacionamento, para mim, é mais importante do que uma obrigação, né? Então, olha só. Aí eu acabo dizendo não para leitura e sim para ver um filme. Só que eu não faço isso pontualmente, eu faço isso sempre. Toda vez entre ler e me relacionar, eu vou me relacionar. E aí vai acabar chegando uma hora que a leitura vai fazer uma falta para mim. E aí o que acontece? O influente não tem muita disciplina. O influente está sempre movido pelas pessoas, então o que falta no influente é disciplina. O influente não diz não para os outros, ou tem muita dificuldade de dizer não, por quê? Glendon, não é porque ele é uma alma boa e generosa. É porque ele não quer se indispor com as outras pessoas. Então vamos lá. Ó, o JP tá aí, da minha turma, também tá conosco na Evo. Então, vamos supor, o JP me chama para tomar um café amanhã às 5 horas. Eu falo, ok. E aí, Glendon, você fala assim, Mirna, 5 horas eu precisaria falar com você um assunto importante. Eu falo, ok. Só que olha só, eu marquei 2 compromissos ao mesmo tempo. Eu sei que eu estou fazendo isso. E por que eu tenho dificuldade de dizer não se eu sou influente? Vai que eu falo não para o JP e ele para de gostar de mim. Vai que eu falo não para o Glendon e ele fala, poxa vida, a Mirna já foi mais legal. Então, lidar com a desaprovação social é um grande ponto de melhoria do influente. Olha só, gente, a gente está pontuando, muito aqui os pontos de melhoria, tanto dominantes e influentes, e vamos passar para os outros 2 perfis, mas assim, fica tranquilo, tá tudo bem, porque durante uma devolutiva, o coach, analista comportamental, ele vai te conduzir a desenvolver tarefas dentro dos pontos de melhoria. Então, assim, tem solução, né? Sempre vai ter solução. E aí, olha só, o outro perfil é o estável. O estável é aquele perfil mais tranquilo, ele gosta de harmonia, ele também é dedicado às pessoas, só que o estável, ele não tem 1 milhão de amigos. Ele tem poucos e bons amigos. Amigos de há 20 anos atrás eu conheço essa pessoa, há 30 anos atrás ele é meu amigo. Ele é meu amigo do prezinho, a gente estudou junto. Então, isso é muito do estável. O estável gosta de harmonia, gosta de estar em ambientes pacíficos. O estável foge de conflitos. Sempre vai fugir de conflitos. Porém, aquela o estável... pessoa mais harmônica, né? Gosta de todo mundo junto, bem harmônica. Mais da paz, né? Não gosta de mudança. Eu estava até comentando aqui antes da live, né? A gente estava conversando, batendo um papo lá pelo telefone, e aí falei, poxa, aí você falou assim, você está morando em São Paulo? Eu falei assim, estou morando em São Paulo. E aí falei, olha só, eu tenho uma das minhas filhas, eu tenho trigêmeas, a Beatriz, a Laura e a Mariana,
E aí a Mariana é estável. Então eu vim preparando a Mariana para essa mudança por muito tempo, porque para mim, eu, influente, a gente nem sente a mudança de tanto que a gente curte, né? A gente adora uma coisa nova, a gente adora um movimento, Todo dia uma aventura, né? né? Todo dia uma Todo aventura. dia, todo dia uma aventura. E aí, olha só, o estável não. O estável ele precisa de uma preparação, ele precisa ver uma razão na mudança. E tá tudo bem, tá tudo bem. Precisa ir no ritmo dele. Porém, o estável, às vezes não, quase sempre, ele, para evitar os ele se fecha. Ele não expõe os sentimentos. Então, é aquela pessoa que está num conflito gigantesco interno, mas ele, ó, fica com a boca fechada. Ele não fala nada porque ele não quer provocar nenhum desentendimento. Então, se eu sou estável e você, Glendon, falou uma coisa para mim, eu fiquei muito magoada, eu sou capaz de continuar convivendo com você e você nem perceber. E por que a gente traz isso como ponto de melhoria? Porque ninguém dá conta de viver assim, sem se machucar, não é? E dentro da metodologia da Evo, a gente vai sempre buscar estimular o coach, né, ou o pesquisado, ou a outra pessoa do outro lado da mesa, a ser a sua melhor versão. E, de repente, para ser a sua melhor versão, ele precisa começar a falar dos sentimentos, porém, ele vai precisar de um ambiente muito seguro. Você conhece alguém assim, estável? Dentro de casa, né, Mirna? Minha esposa deve ter, acho que ela está aí assistindo, mas olha só, Mirna, o que acontece? Antes de saber disso, era de uma maneira. Agora que a gente sabe disso, eu sei o meu perfil, ela sabe o perfil dela, inclusive eu fiz a devolutiva dela. Ixi, Uau! inclusive eu fiz a devolutiva dela não há muito tempo, 2 semanas atrás. Ela demorava a fazer tudo, só que o quê? Depois que eu fiz, eu entendi. Aí eu começo a entender por que que às vezes ela demora, já vou expor logo aqui, por que que ela demora a começar algumas coisas que eu não entendia isso antes. Antes de fazer o teste com ela, saber qual que era o perfil dela, eu não entendia por que ela planejava e tinha dificuldade de começar as coisas. Aí, às vezes, eu chegava com o meu jeito influente e dominante. Nossa, você não fez isso até agora? Não, isso aqui é só fazer isso, isso e isso. Pegava e fazia. Hoje que eu entendo o perfil dela é influente e estável. Então, assim, eu acho que o influente estável é uma guerra interna. O influente quer sair muito e o estável quer ficar. Então, fica aquela guerra interna. Mas hoje eu entendo os momentos que ela está mais estável e os momentos que ela está influente. E o que eu, como o marido ou como um amigo, devo fazer? Eu vou entender o momento dela e ajudá-la a sair daquele momento e entrar no momento que ela precisa entrar naquela hora. Se ela está precisando de ser mais influente, eu vou incentivá-la a falar mais, a colocar em prática. Não vai, é isso mesmo, eu vou estar aqui, vou estar te acompanhando. Se eu vejo que é um momento que ela precisa ter mais calma, eu vou tentar ajudá-la a se acalmar. Mas se eu não soubesse disso, como que eu iria fazer? Me conta. Machucar, né? Como? Isso, é perfeito isso, porque olha só, quando você, sabendo de tudo isso, e essa é a intenção dessa live, né? Ali, ó, a Cris está falando, claro. Estável analítico sofre, né, Cris? É isso mesmo. Porque olha só, de nada adianta saber de tudo isso e continuar se comunicando da mesma maneira. Então, isso precisa mudar a minha maneira de me comunicar. E quando você quer fazer com que sua esposa se expresse mais, você vai dar esse estímulo, mas provavelmente ela vai ter um tempo dela para ela poder se expressar e tá tudo bem. Porque o estável,
Ele precisa olhar para você, Glendon, e sentir, eu estou segura. Porque o que o estável busca é segurança. Então, para deixar a vida do estável mais confortável, eu preciso gerar no estável segurança. E isso é muito importante, né? Isso, E aí, legal, o último perfil é o analítico. O analítico é aquela pessoa precisa, muito focada nas informações, busca muitas informações, é extremamente detalhista, chegando a ser perfeccionista. É aquela pessoa que pega um trabalho para fazer e demora para entregar porque ele acredita que dá para melhorar. Não, mas dá para melhorar mais um pouquinho. Não, mas se eu entrar e procurar mais alguma coisa, eu vou achar. Então, o analítico, ele prefere trabalhar sozinho do que trabalhar num ambiente que talvez o influente gostasse muito, que é um ambiente cheio de gente, com as pessoas conversando. O analítico não vai conseguir produzir. O analítico gosta de regras estabelecidas, muito bem pontuadas, porque ele se sente confortável nesses ambientes regrados e mais isolados. Isso não significa que o analítico não gosta de se relacionar com as pessoas, mas ele é mais eletivo do que um influente, por exemplo, e até um estável que se relaciona melhor com as pessoas. O analítico, o ponto de melhoria do analítico é exatamente esse, é o perfeccionismo. Ele pode demorar muito para tomar uma decisão ou para entrar em ação, porque ele fica coletando muitos dados, né? Então eu falo assim, ó, legal. O analítico é o único perfil que antes de instalar a televisão vai ler o manual. O resto ninguém vai ler o manual. Ninguém vai ler o manual, né? Vai ler o manual, exatamente. Com certeza, Mina. Mina, eu tenho algumas perguntas aqui que eu já quero começar a te fazer algumas perguntas que o pessoal nos enviaram aí, que nos enviaram no Instagram. E a primeira pergunta é o seguinte: como você vê cada perfil nessa quarentena, agora que as pessoas tiveram que ficar em casa, tiveram que ficar dentro de casa, quais são assim as características que a gente começa a ver em cada um desses perfis? Fala um pouquinho aí. Ótimo, perfeito, né? Nós aqui no meio da quarentena. Então, antes de responder essa pergunta, Glendo, eu quero me colocar aqui como analista comportamental, né? Quando nós classificamos os perfis, nós não engessamos os perfis. Então, olha só. Eu disse que os dominantes, eles são mais rápidos. Eu não disse que só os dominantes fazem. Então, vamos colocar assim, eu quero abrir um negócio e eu sou estável. Então eu não vou abrir um negócio porque eu sou estável, eu vou precisar de muita segurança. Então, quando eu começo a pensar assim, é ruim porque eu estou engessando os perfis e eu, como influente, então vamos lá, eu vou dar um exemplo. Eu sou influente não tem muito foco. Influente não tem muita disciplina, mas até o dia que, olha só, vou compartilhar um pouquinho da minha vida aqui dentro da Eva. Até o dia que o Márcio Micheli, que é o idealizador da Evo, né? É o diretor da Evo. Sim. Então, quem tá aqui na live que não segue o Márcio, segue lá, Márcio Micheli, escreve Márcio Micheli. E aí, o Márcio me convidou para dar a formação. Até então, eu era só analista comportamental, só era trainer do analista. Dar a formação, para mim, foi um grande passo. E para eu estar diante daquelas pessoas ensinando, eu precisei me capacitar muito. Então, olha só, eu comecei a desenvolver um jeito de estudar. Todos os dias no mesmo horário. Veja só que nível hard para quem é influente. Que desafio, né, pro influente, com certeza. Que desafio. Mas tem um jeito do influente manter o foco por pequenos períodos para que ele dê conta daquele conteúdo que ele tem que estudar? Tem, gente. É uma técnica, já inventaram, chama Pomodoro.
Ó, outro dia a gente pode falar sobre isso, se você se interessar, Sim. busca técnica Pomodoro, e a Pomodoro é basicamente isso, você estuda 20 minutos e descansa 5. Então, para a cabeça do influente, isso é sensacional. Então, quando eu comecei como trainer da formação em coaching pelo método Evo, eu precisei antes me preparar muito. Então, eu melhorei o meu foco? Melhorei, mas eu melhorei de um jeito influente. Ou seja, tem um jeito influente de melhorar o foco. Tem um jeito dominante de se comunicar melhor. Tem um jeito estável de topar uma mudança, tem um jeito analítico de se relacionar mais com as outras pessoas. Então, é o que a gente chama de sentido, né? Então, e respondendo essa pergunta aí, que é bem bacana, olha só, como é que cada perfil deve estar se conduzindo aí no meio desse isolamento social? Uhum. Pensa bem, olha só. Um perfil dominante focado em resultado, meu Deus do céu, o que é que essa criatura deve estar sofrendo dentro do isolamento social? Depende. Porque olha só. Inclusive, Mina, só te cortando um pouquinho, o Thanos tinha comentado aqui, falando assim, dominante é muito bom, é só fazer e faz rápido. Aí eu imagino, e agora, nessa situação? E agora? Como que o E dominante agora? vai ter esse resultado rápido? Pois é. Então, olha só, dentro desse isolamento social, o dominante precisa buscar uma coisa para fazer. E ele vai achar, porque olha só, Glendo, eu nunca vi tanto conteúdo sendo despejado na humanidade, né? Olha só a quantidade de lives, a quantidade de informações que a gente pode acessar, e isso, um dominante pode fazer um curso online? Claro que ele pode. Ele pode sentar para desenvolver um projeto que estava lá engavetado e que ele não tinha tempo ou não conseguia colocar o foco naquilo, enfim. Tem um jeito do dominante passar muito bem por esse período e tá tudo bem, né? O influente, por exemplo, o influente ele pode sofrer muito, né? Porque o influente é dos relacionamentos, né? Como é que prende um influente dentro de casa? Olha só, eu tenho uma teoria que eu já andei espalhando ela por aí, Glendon, que é o seguinte: o dia que soltarem a gente, a minha orientação é: prendam os influentes, soltem o resto, depois solta os influentes. Depois solta os influentes. Porque senão vai ser intenso demais, né? Então o influente, ele precisa estar se relacionando via WhatsApp, pelo telefone, ele vai descobrir outras maneiras de se relacionar. E eu acredito que o influente consiga passar por isso num bom humor e no entusiasmo a ponto de contagiar as pessoas que estão ali. É isso aí, Ana, abraçar todo mundo. As outras pessoas que estão perto dele, né? Então é dentro de cada perfil achar um sentido adaptado ao perfil para passar por isso que é um período. Vai passar. E quando a gente traz isso para o estável, eu vejo dentro da minha casa. Uma das minhas filhas, que é a Mariana, que é estável, eu vejo que ela está tranquila nesse período de quarentena. As outras também estão, porque as outras têm outros perfis, mas está todo mundo tendo aula o tempo todo, enfim. Então, para o estável, talvez seja mais fácil essa reclusão, porque ele gosta de calmaria e tranquilidade. E para um analítico, se ele estiver focado no trabalho, para ele também não tem problema nenhum. Ou se ele estiver focado numa aprendizagem, também não tem problema nenhum. Porque ele está recluso, e reclusão para um analítico não é problema, né? Então, isso eu acredito que cada um passa por essa quarentena de uma maneira muito específica. Mas o que eu quero deixar claro quando a gente olha para essa quarentena, né, Glendon? Eu sou cristã, você é cristão, né? E eu acredito que há um propósito em
todas as coisas. Independente do seu perfil, eu vejo que esse é um momento de reconexão. Reconexão consigo, você está tendo essa experiência aqui, ó, você está se conhecendo um pouquinho, saber, será que eu estou dentro do influente, será que eu sou mais estável, mais analítica, mais dominante? Isso é um reconectar, né? E tem a coisa da reconexão com o seu criador, né? Essa é uma grande pausa para a humanidade e, honestamente, ó, influente, tô na sofrência, né? Claro, ó. Hoje eu vim num outro lugar fazer essa live e eu saí de casa, delícia, né? Que bom, né? Porque eu saí com segurança, tô de máscara aqui, álcool em gel, enfim. Mas eu gosto de sair. Porém, tá sendo um tempo precioso para mim também, porque eu vejo isso como um grande tempo de reconexão. Ótimo. Mirna, eu tenho eu acho que você também, né? Quando eu estou fazendo as devolutivas, e aí eu às vezes estou falando com um analítico e um estável, realmente, às vezes quando, né, saem esses dois perfis, eu vejo que a maior dificuldade deles é de começar. A maior dificuldade é iniciar. A maioria deles falam comigo, eu tenho tantos projetos, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. E eu explico um conceito para eles que eu gostaria até de passar para o pessoal aqui, para o analítico estável. Eu sei que toda vez a gente está fazendo tudo para buscar prazer e anular a dor. O tempo inteiro a gente busca prazer e anular a dor. O analítico, ele quer começar depois que tudo estiver muito perfeito. Tudo perfeito, tiver o projeto tudo prontinho, ele tiver certeza, ele busca muita certeza, né? Tiver certeza que está tudo certo, daí ele vai iniciar o projeto dele. E o estável é bem acomodado, bem tranquilo, se der, tá bom, se não der, tá bom, tá muito tranquilo e tudo. E eu começo a falar com eles o quê? Beleza, a gente encontra prazer ou na tarefa ou no resultado. Se o analítico focar muito no resultado, ele só vai ter prazer quando terminar, porque ele quer que tudo esteja perfeito. E eu falo com eles que nada impede o perfil, o relatório do DISC não fala que ele não pode encontrar prazer no passo a passo. E o analítico ele é muito bom nisso, porque ele é muito bom organizador. Ele é muito bom... Extremamente organizado. O estável gosta muito de rotina. Se ele já tem aquela rotina estipulada, ele já tem o passo a passo daquele projeto, por que não ele celebrar que está passando de fase para ele procurar essa perfeição nesse caminho, ao invés de esperar o resultado chegar? Exatamente isso, perfeita, sua colocação perfeita. Porque olha só, quando eu coloco que o dominante e o influente são bons em iniciativa e os estáveis e analíticos em acabativas, você me conhece, né, como coach, como trainer, né? E você sabe que eu não gosto das coisas engessadas. Então, olha só, isso significa que um dominante não consegue levar o processo até o final? Se fizer sentido para ele, sim. Ah, mas não faz. Então, o que é que impede um dominante de ter ao seu lado, vamos olhar para o contexto empresarial, de ter ao seu lado um analítico que cuida da acabativa, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Os perfis, eles são complementares, por isso que todos nós temos os 4. Ninguém é só dominante, ninguém é só influente, nem só estável, nem só analítico. Nós temos os 4 perfis e isso é incrível e eu vejo Deus nisso outra vez, né? Porque mesmo uma pessoa com as mesmas intensidades em todos os perfis, elas serão pessoas diferentes, né? E isso é incrível, eu vejo a individualidade como um selo de Deus em cada um de nós, porque nós somos únicos. Somos imagem e semelhança, mas nós somos únicos e isso é sensacional. Então, o que você coloca do estável e do analítico é muito importante.
Porém, isso não pode deixar um estável, e eu entendi que é isso que você quer dizer, o estável ele não pode ficar parado no método e não iniciar. Ele vai achar um sentido para iniciar. Do mesmo jeito que eu achei um sentido um dia para começar a controlar minhas finanças, né? O que é difícil para um influente, né? Né? Isso, claro. Uhum. A disciplina é difícil para o influente. Então, o que eu tiro de tudo isso, Mina? Que toda pessoa ela precisa aprender, como o Márcio fala, ser a sua melhor versão com o perfil que Deus te deu. E aí, exatamente, o que é importante? A gente saber o nosso perfil. A gente vai descobrir quais são nossas habilidades. A gente vai descobrir como que eu estou. Se eu estou muito positivo ou se eu estou negativo. Qual habilidade eu estou precisando trabalhar? Como eu vou trabalhar essas habilidades? Às vezes é uma habilidade de um perfil que não é o meu, mas eu tenho como aprender aquela habilidade. Não é que eu vou mudar o meu perfil, mas eu vou naquele perfil e trabalhar, né? O que a gente chama de trabalhar por elasticidade. Fala um pouquinho disso aí também, Mirna. Isso é bem bacana. Então, olha só, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu gosto de exemplos porque a gente se identifica com as histórias, né? Sim. Há muito tempo, eu trabalhei com estética há muitos anos, né? E alguns anos atrás, hoje eu praticamente não trabalho mais, eu sou só da Evo, né? E quando eu fui montar o meu negócio, eu tinha muito medo, Glendon, porque olha só, eu sou péssima em matemática, cara. Vou abrir meu coração aqui pra você dentro dessa live. Eu falo assim, ó, eu só sei tabuada até os 6. Tamo junto, né? Eu não gosto de exatas, né? Eu sou de humanas, né? Eu não gosto de exatas. Então, quando eu comecei a pensar em montar o meu negócio, eu falei, meu Deus do céu, tem um negócio que deve ter nascido lá bem no meio do inferno, que chama livro caixa. Como é que eu vou fazer esse negócio, né? Que isso é horrível, né? Então, olha só, por um período, eu precisei fazer meu livro caixa quando eu abri o meu negócio. E aquilo, para mim, era uma elasticidade comportamental. Por quê? Porque eu comecei a ter que fazer conta, e as contas precisam bater, né? Quem é empreendedor sabe disso. E aquilo era pesado para mim. Eu fiz por um tempo, e aí um dia Deus mandou um anjo, que é a Juliene, minha secretária até hoje, e aí a Ju faz tudo aquilo que eu não gosto. Então eu voltei para o meu perfil. Eu deixei de fazer aquilo. Então, a elasticidade comportamental, para mim, foi ter que controlar a contabilidade, mas a hora que eu achei alguém com essa competência, minha secretária, ela é estável e tem um analítico alto, aí eu voltei para o meu influente e deixa a Juliene fazer o que ela gosta de fazer. Porém, o dia que eu entendi, olha só, quando começou assim, meu Deus, eu tenho que controlar minhas despesas. Poxa, controlar despesa para um influente, né, Glendo? Eu vou falar para você, é um tanto quanto sofrido, né? O dia que eu entendi que se eu controlar as minhas despesas, eu consigo viajar mais. Uau, que tudo! Porque olha só, que incrível! Eu vou conseguir economizar, mas eu vi sentido no economizar porque eu vou conseguir viajar mais. Então, entende? Que por isso que eu bato muito no não engessar os perfis, e quando eu coloco, por exemplo, um analítico precisando se conectar com as pessoas, ele vai fazer isso. O dia que ele achar sentido para fazer isso. Perfeito, perfeito, Mirna. Muito legal isso aí. É igual o Márcio pergunta sempre, né? Quem é que gasta mais, o homem ou a mulher? Eu acho que é o influente. O influente gasta mais. Não é? A Daiane deve estar ouvindo aí, e aí tem dia que ela chega em casa e fala assim, meu bem, mas você gasta demais. E ela, como estável, fica ali segurando. Não, são só coisas necessárias, gente. São coisas, só coisas necessárias. Né? Deixa eu te falar, Mina, vamos abrir para perguntas, pessoal. Aproveita agora o tempo, a gente ainda tem 10 minutinhos aí.
e vamos responder algumas perguntas aí. Quem tem algumas perguntas, eu sei que geralmente, quando se fala de perfil, sempre vem perguntas, né? Manda algumas perguntas aí pra gente. Vamos aproveitar a Mirna aí pra gente responder algumas perguntas. Você só não me pergunta o seu perfil, né? Você que tá aí do outro lado da telinha, porque aí você vai ter que procurar o Glenn, né? E também fica difícil pra gente descobrir aqui na live. Isso aí mesmo. Isso, verdade. Perguntas, pessoal. Todo mundo se viu aí? Ó, quem que ainda não fez o teste e se viu em algum dos perfis, escreve aí pra gente em qual perfil que você acha que você se encaixa aí. Escreve aí pra gente. Escrever rápido serão os dominantes. Os provavelmente. Dominantes já Os influentes. Ah, lá. Vamos lá. Olha que pergunta legal. Isso. E quando o casal tem o mesmo perfil, isso facilita ou dificulta? Olha só. Quando o casal tem o mesmo perfil, assim, você vai ver em alguns lugares essa orientação, ó, se case com um perfil que é complementar ao seu. Eu concordo e não concordo muito, né? Visto que o perfil comportamental é uma pequena parte da pessoa. Quando a gente fala de DISC, a gente está falando de comportamento observável, né? Poxa, então vamos supor, eu estou hoje influente dominante e vou me casar ou me casei com um homem que é influente dominante. Meu Deus, o que vai ser? Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Primeiro que eu acredito que quando você se une a outra pessoa, quando você se casa, provavelmente você orou para isso, né? Você não vai fazer um trem desse sem orar antes, né? Então esse foi aquele que Deus trouxe. Ou um orou e o outro não, né? É só olhar para os dois que dá para saber quem orou. Exatamente, né? Então, olha só. Precisa haver uma adaptação? Precisa. E isso é muito bacana porque você vai desenvolver escuta ativa, você vai desenvolver o amar incondicionalmente e você vai aprender a ser cada vez mais humano. E foi isso que você nasceu para ser. Você nasceu para ser humano. E aí você vai aprender coisas sobre o outro que vão fazer muito sentido para você também. Então, os dois influentes não podem conviver? Poxa, eles vão conviver. E eles vão aprender a se respeitar muito, como dois estáveis, como dois analíticos, enfim. Eu vou nessa vertente e vou dizer, eu acredito nos relacionamentos, com compatibilidade de perfil ou com perfil complementar, né? O que move o relacionamento vai além do perfil, né? É muito mais amplo do que isso, né? Legal. E, Mirna, também eu acho assim, quando o casal tem o mesmo perfil, eu acho que nem é tão importante pensar que tem ou não tem. Eu acho que é mais importante eles descobrirem e saberem realmente se tem o mesmo perfil, porque às vezes a gente se engana muito. Se você não descobre que tem, fica mais difícil. Descobrindo já facilita muito, que os dois poderão saber assim, o que a gente precisa buscar ajuda, né? O que a gente precisa aprender, o que a gente precisa aqui para melhorar realmente nosso relacionamento, nossos resultados, nossas finanças, nossos relacionamentos e etc, né? Sim, isso mesmo. Perfeito. Pessoal, tinha mais uma pergunta aí? Vamos lá, deixa eu ver. Alguém falou, se eu li direito, se o Covid tivesse um perfil. Eu acho que eu entendi isso, né? Se o Covid tivesse um perfil, que perfil seria o do Covid? Eu vou falar para você. O Covid tem o perfil da transformação. Aproveita esse momento, porque daqui a pouco vão soltar a gente e a gente precisa ser melhor do que quando nós entramos nessa quarentena. Eu acredito que o mundo está melhorando, Glenn. Eu sempre vou acreditar que o mundo está melhorando. Muito bom, Mina. Penso do mesmo jeito. E olha só, talvez se não tivesse essa situação, hoje nós não estaríamos aqui passando tudo isso para todo mundo. Você não estaria descobrindo do seu perfil, algumas pessoas estariam aqui aprendendo a relacionar melhor,
estariam aqui aprendendo sobre... Olha só quanta coisa, quantas lives que não está tendo todos os dias agora no Instagram. Aí eu falo, a escolha é sua. São as suas decisões que vão moldar seu destino. Você precisa escolher o que você quer fazer, o que você quer ouvir, o que você quer assistir todos os dias. Se você aproveitar esse tempo para resolver aquelas pendências que já estavam lá esperando na gaveta, tudo aquilo que você precisa, eu mesmo acho que eu precisaria de uma quarentena pelo menos de 1 ano. Eu estou com 3 cursos aqui na minha frente, precisando decidir qual deles que eu vou terminar primeiro. Então, eu acho que eu precisaria de um ano sabático, né, diria. Eu precisaria de um ano sabático, se fosse só para os estudos. Mas o legal disso tudo, Mirna, é que eu acredito sim, como você falou, o mundo está ficando melhor, o mundo está ficando mais humano. Eu acho que assim, estava tudo indo assim, aquela correria, aí Deus olhou de lá e falou assim, pum, beleza, vamos ver aí como que você se relaciona. Porque às vezes a gente vê, as pessoas estão na mídia, estão na rede social, estão passando tempo fazendo comentários para pessoas que não a conhecem, para assuntos que não diz respeito a elas, e quando chega dentro de casa, elas não têm maturidade para lidar dentro de casa com seu marido, com seu filho, com seus parentes ali perto. Então, acho que tudo isso está nos fazendo melhor, realmente, está muito, muito melhor. Pessoal, mais alguma pergunta aí para mim, né? Vamos lá. Vamos lá. Não deixe para depois. O momento é agora. A hora é agora. Não deixe para depois. Se o conteúdo servir, aqui estão elogiando o conteúdo. Diga. É isso. Uma pergunta aqui que alguém me mandou aqui agora. É possível identificar o comportamento ou perfil de crianças, né? Como que eu descubro, como eu tenho uma ideia em crianças? É uma pergunta boa, hein? É uma pergunta boa. Então, olha só, nós mapeamos, né, ou nós aferimos, ou a gente aplica a ferramenta do DISC a partir dos 16 anos. Porque a gente acredita que o indivíduo vem vindo em construção. Mas olha só, como diz que é o comportamento observável, numa criança pequena, você já olha e já percebe alguma coisa, né? Quem possivelmente vai se desenvolver como um indivíduo analítico, ou como um indivíduo influente, ou um instável, um dominante, enfim. Isso ele já vem colocando para os pais desde pequeno. Porém, a gente entraria aqui numa coisa que não nem dá para abordar, porque é muito intenso, que é o perfil modificado, né? É quando eu, por exemplo, nasci influente, então uma criança influente é uma criança comunicativa, alegre, e houve um evento de injustiça. Houve um evento que me trouxe uma dor, e aí o meu perfil se modifica. Então eu posso me encontrar reclusa e passo a ser vista como uma pessoa analítica e começo a me desenvolver como uma pessoa analítica. E essa é a beleza e a coisa maravilhosa do método Evo, que é quando a gente traz o indivíduo para um processo de conhecimento, de autoconhecimento e de mudança. Mas isso é bem mais intenso e não dá para a gente tratar disso aqui. Já pegando nessa pegada aí mesmo, Mina, eu achei legal sobre criança. Pessoal, o Márcio Michele está fazendo lives todos os dias essa semana, às 10 horas da noite, sobre educando filhos emocionalmente inteligentes. Você que é pai, é quase que uma obrigação. Você tem que assistir realmente, não deixe de assistir, porque é muito importante a gente saber como criar. Eu tenho um exemplo dentro de casa, as pessoas que me conhecem sabem, Mina, eu tenho uma filha e um filho. Enquanto eu não descobri o jeito de tratá-los, cada um com o seu perfil, eu fico tentando tratar um da maneira que eu trato o outro. Eu tenho uma filha que ela é bem influente, ela fala muito, ela comunica muito. Eu já tenho um filho que ele é mais analítico, ele gosta de fazer tudo certinho. E não tem um certo ou errado, né? Não tem qual que é esse. Eu preciso usar cada um deles com as habilidades que ele tem. Hoje eu estava conversando até com o Emanuel aqui,
falando sobre uma coisa que aconteceu na loja da minha esposa, sobre estratégia de marketing, sobre colocar uma coisa, e minha filha virou para mim na hora lá na loja e falou assim: pai, a gente não segue tendência, a gente faz a tendência. Eu falei assim: uau, essa é minha cópia, ela fala desse jeito. E aí eu sei que o meu filho ele já é mais tranquilo, mas tudo que eu preciso, que requer detalhe, mina, às vezes eu preciso fazer uma postagem, eu preciso que ele limpa um fundo, ele pega o telefone, vai lá com a canetinha e ele limpa na maior perfeição. Então, quando eu preciso de algo perfeito, eu preciso de quem? Eu preciso dele, porque eu não vou ter paciência para fazer isso. Então, a gente tem que entender realmente, a gente tem que lidar com as pessoas, com o perfil dela e tirar delas o melhor. Essa é o que eu acredito. Isso. Acredito que você também pensa assim, né, Nina? Exatamente assim. Somos complementares. Temos habilidades complementares. E também temos pontos de melhoria que eu preciso ter paciência, eu preciso amar incondicionalmente para olhar para o outro e para o outro olhar para mim também com compreensão, né, com compaixão e dando o ritmo que o perfil exige, porque olha só, que coisa boa que é ter um analítico perto quando eu estou fazendo uma coisa que precisa de detalhes. Então, Deus é o cara, né? Deus é sempre o cara, né? Ele não ia fazer isso. A nossa live vai terminar em 2 minutos e eu queria já te agradecer de antemão. E, pessoal, eu sei que às vezes é um assunto muito complexo, a gente vai voltar fazendo isso. E hoje à noite a Mirna também vai estar no Instagram do Christian, né, Mirna? Seguem a Mirna, vocês vão ver que ela está online e ela vai continuar falando sobre o perfil influente lá, tá? Segue a Mirna, vocês entram lá na live do Christian que ela vai estar continuando lá. E outra coisa que eu quero falar para vocês, se você acha assim que precisa, eu acho que precisa. Se vocês acreditam que precisam descobrir o seu perfil, vocês me mandam um direct que a gente pode conversar sobre isso. Isso é uma ferramenta que você faz um teste. Esse teste vem com 15 páginas, pelo menos, falando tudo sobre você. Mas, assim, como a gente não está fazendo nenhuma venda na live, eu quero só... Você pode me mandar um direct, ou então vocês vão lá no meu site que eu falei ontem, glendoassis.com, e me mandam uma mensagem de lá. E você lá também tem informações sobre o DISC. Mirna, muito obrigado, realmente. Foi uma honra. Eu que te agradeço. Hoje. Muito bom, muito obrigada. Eu te agradeço pelo convite. Assim, quero estimular as pessoas que não conhecem o perfil, que façam realmente esse investimento, porque vale muito a pena. Vai transformar não só a sua vida, mas vai transformar a vida da família, né? Vale mesmo, pessoal. E olha, se você conhece alguém que perdeu a live hoje, a partir de amanhã ou mais tarde, hoje vai estar no meu canal do YouTube, a live vai estar salva lá, vocês podem mandar para o pessoal para lá para assistir, tá? Mina, um grande abraço, tá? Nos vemos mais tarde lá na live do Christian. Ótimo, obrigada, obrigada.